Olá novamente, seja bem-vindo! Se você chegou até a parte 3 desta série de vídeos de contabilidade para médicos, você já é um sobrevivente. Neste vídeo e no próximo, na parte 4, falarei sobre gestão de custos. É um assunto de extrema importância para aquele que deseja empreender, para aquele médico que deseja atuar na iniciativa privada, abrindo uma clínica médica. Aqui começa a gestão da clínica de verdade. Professor, estou decidido, quero empreender, desejo iniciar uma atividade médica dentro de uma clínica. Legal, mas eu preciso estudar gestão de custos? É muito chato isso. Sim, infelizmente tenho que confessar, você precisa saber isso. Se você for trabalhar de empregado para um plano de saúde, para uma empresa pública ou como servidor público, outras pessoas cuidarão deste assunto para você, porque você será empregado, trabalhará para uma outra organização. Mas aqui estamos falando que você tem a sua própria organização. Você é dono do seu próprio negócio, você não tem patrão. Então, os custos envolvidos com a manutenção daquele negócio, com a compra de insumos, tudo isso ficará a cargo daquele que conduz o negócio. Tá bom, ok, já me convenceu. Mas o contador não faz isso, não? Não é para isso que ele serve? Sim, ele poderia fazer isso. Mas na prática, nós temos uma cultura de delegar ao contador a parte burocrática desse assunto, que é a contabilidade fiscal. Mas aqui estamos falando da contabilidade gerencial, mais especificamente a contabilidade de custos, que atende o público interno dentro da organização. O público interno quem é? É você, o empreendedor. O objetivo da gestão de custos é permitir que aqueles que são responsáveis pela condução do negócio tenham informações suficientes para a tomada de decisão gerencial, para aprimorar o planejamento estratégico com medidas administrativas que criem valor para aquele empreendimento. Agora começamos com os conceitos. 3 conceitos iniciais e os mais importantes. Gasto, custo e despesa. Gasto é um sacrifício financeiro qualquer relacionado com aquele negócio. É o conceito mais amplo e genérico. Por outro lado, custo é um gasto envolvido diretamente com a prestação daquele serviço da clínica. Exemplos: o custo para aquisição de insumos, de gesso, de medicamentos. O custo com a luz, com a eletricidade que ilumina a sala de procedimentos. O custo com o salário da técnica de enfermagem, da pessoa que ajuda na sala de procedimentos. Já ficou bem claro. Por outro lado, despesa é também um gasto, é também um sacrifício financeiro, no entanto, relacionado indiretamente com a atividade fim daquela empresa. É relacionado, por exemplo, com a manutenção predial, é o salário da secretária daquela clínica, é o gasto com a segurança, é o gasto com o contador. Aqui percebemos que todo custo é operacional. No entanto, as despesas podem ser operacionais ou não operacionais. Uma despesa operacional é, sim, o gasto com a secretária da clínica. Não está diretamente relacionado à prestação do serviço, mas está vinculado à operação. Por outro lado, a despesa com o contador é uma despesa não operacional, porque o contador está muito distante da operação daquele negócio. Esta tabela deixa um pouquinho mais claro os conceitos que eu acabei de falar. Eu não vou ler, vou aqui para o final. Os custos são gastos que exploram a atividade fim daquela empresa. Por outro lado, as despesas exploram a atividade meio. Quanto mais longe da produção, quanto mais longe da atividade fim, podemos dizer que temos despesas não operacionais e operacionais. Com esta imagem, fazemos uma integração de conteúdos com a aula que ministramos sobre
Administração. Se por acaso você não assistiu esta aula, pare o vídeo agora e volte lá. Falamos aqui de funções administrativas ou setores administrativos. Temos, obviamente, o setor produtivo. E esse setor produtivo que será responsável pelas receitas daquele negócio, daquela clínica médica. Se tiramos o custo do serviço prestado, acabamos de explicar o que é o custo, teremos então o lucro bruto daquela sociedade, daquele empreendimento. Se tiramos do lucro bruto as despesas operacionais, temos o lucro operacional. Se tiramos do lucro operacional as despesas não operacionais, ou até mesmo colocamos receitas não operacionais, como receitas de multa, receitas de aluguéis, aí chegaremos ao lucro líquido. Faço aqui uma observação. Nas clínicas médicas, não temos setores. Se for uma clínica pequena ou média, não teremos setores propriamente ditos. Eu já expliquei que a atividade econômica ela não é organizada. Até por isso que é uma sociedade simples. Então, o que temos aqui são pessoas unidas em grupo que fazem as funções de todos esses setores em um setor só. E muitas vezes os gastos, ou seja, os custos, as despesas, elas são colocadas num bolão só. Então, uma boa parte dos custos e praticamente todas as despesas operacionais e não operacionais são colocadas num bolão só. Aí você tem a receita e diminui por todos estes gastos da clínica. E aí você vai direto para o tal do lucro líquido. Professor, está confuso, não entendi nada. Não tem problema, não se desespere. Teremos um exemplo na parte 4 desta série de videoaulas que ficará bem claro todos esses conceitos. Esta parte 3 ela é mais teórica um pouquinho, depois a gente vai entrar nos números, na parte bem prática. Pessoal, mais 3 tipos de gasto são também importantes estes conceitos. Falarei aqui antes dos investimentos, os famosos investimentos. Em uma clínica médica, quando compramos o primeiro equipamento de ultrassom, quando montamos a sala de espera, compramos os móveis, os artigos de decoração, estamos fazendo um investimento. Então, realizamos um sacrifício financeiro, um gasto, com o objetivo de ter um benefício futuro. Isto é investimento. É feito no início do negócio, enfim, vocês entenderam. Por outro lado, estes mesmos bens de capital, eles se depreciarão com o tempo. Então, a depreciação é o gasto com a reposição desses itens. Isto sim é bem comum nas clínicas médicas. Então, lembrem dos 3 principais tipos de gasto de uma clínica médica: custo, despesa e depreciação. Nós nos concentraremos nestes 3 tipos de gastos daqui para frente. Perda é um gasto anormal, não esperado, não intencional. Como, por exemplo, há uma greve, aí eu tenho um gasto com um colaborador de uma maneira extraordinária. Considero isto como uma perda. Medicamentos venceram, preciso jogar fora. Houve um incêndio, uma inundação. Estes gastos envolvidos chamamos então de perda. Vamos deixar um pouquinho mais complicado? Eu sei que você não quer, mas é necessário. Agora vamos classificar os gastos. Sabemos que custo, despesa e depreciação são os gastos mais importantes. Os gastos diretos são aqueles facilmente quantificáveis. Há uma relação direta daquele sacrifício financeiro com o objeto envolvido naquele gasto. Custo, despesa e depreciação. Então, exemplo de um custo direto. Então, o custo com o medicamento utilizado para realizar uma infiltração intraarticular. Despesa direta.
Despesa, lembrem, não há relação com a produção. Então, os copos plásticos da sala de espera. É direto por quê? Porque sabemos que cada cliente utilizará um copo, né? Então, é facilmente quantificável a relação de consumo. E depreciação direta. Então, quando utilizamos um espéculo ginecológico para realizar o exame ginecológico em uma clínica médica, sabemos que ao repor aquele espéculo, este sacrifício financeiro, este gasto, é chamado de direto, porque há uma relação direta com o objeto de consumo. Por outro lado, os gastos indiretos são aqueles que não são facilmente quantificáveis. Precisamos fazer alguns cálculos, utilizar sistemas de rateio para saber em que grau que aquele gasto está relacionado com o objeto da produção. Então, um exemplo de um custo indireto é o salário do supervisor de enfermagem. O supervisor de enfermagem, ele supervisiona atividades de mais de um técnico, então atividades gerais daquela clínica. Então, não está envolvida diretamente com aquele atendimento ou aquele procedimento. Então, para a gente saber quanto que uma consulta médica, quanto que o gasto com o salário da supervisora está envolvido com uma consulta médica, precisamos fazer estimativas, rateios. A segurança, então, é um tipo de despesa indireta. O sistema de segurança, os profissionais envolvidos com a segurança, que parcela deste gasto está envolvido com uma infiltração articular, deste gasto com segurança. Uma depreciação indireta. Se temos nesta clínica um aparelho, um equipamento de ecografia, utilizado para exames ginecológicos, por exemplo, para um procedimento diagnóstico dentro da ginecologia. Este equipamento tornou obsoleto, é preciso fazer a reposição. Este equipamento estava relacionado com diversos tipos de procedimento, com diversos tipos de receita. Então, não sabemos exatamente em que grau este gasto de reposição representa em cada um destes procedimentos. E por fim, pessoal, este é o último slide. Aqui classificamos os gastos entre fixos e variáveis. Preste muita atenção. Esta classificação é a mais importante em clínicas médicas. Dizemos que os gastos são fixos quando os preços eles não variam conforme o volume da produção. Se eu contrato uma técnica de enfermagem, ele paga um salário fixo, mesmo com zero atendimento ou com muito atendimento, o preço não vai variar. O salário dessa técnica de enfermagem. Então, isto seria um exemplo de um custo fixo. Agora, um exemplo de uma despesa fixa. Então, a despesa com a segurança da clínica. Eu faço um contrato com uma empresa de segurança que me cobra R$500 por mês para o sistema de monitoramento e aquele sistema de vigilância. Eu posso atender um paciente ou 1.000, mas o preço será o mesmo. É uma despesa fixa. E uma depreciação fixa. Aqui é um pouco mais conceitual, mas no meu entendimento, computadores eles se tornam obsoletos não pelo uso, mas devido à tecnologia que se torna ultrapassada. Então, o gasto, o sacrifício financeiro para a reposição de computadores, no meu entendimento, é uma depreciação fixa. E os gastos variáveis? Então, estes gastos variam conforme a produção daquela empresa. Bem facinho de entender, um custo variável. Então, a ampola utilizada para realizar uma infiltração intraarticular. Para cada infiltração, terá uma ampola.
Logo, 10 infiltrações, 10 ampolas. Um exemplo de uma despesa variável, a despesa com tributos. Quanto mais eu atendo, mais tributos eu pago. E a depreciação variável, eu quis aqui achar um exemplo que para mim ficou claro. Então, equipamentos de ar-condicionado. Os equipamentos de ar-condicionado não se tornam obsoletos como os computadores. Mas, por outro lado, quanto mais eu utilizo esses aparelhos, a tendência é que eu precisarei repor esses aparelhos com maior frequência. Neste gráfico, observamos a diferença pelo volume de produção com relação aos custos fixos e variáveis. Os custos fixos se mantêm conforme aumenta a produção. No entanto, os custos variáveis aumentam proporcionalmente ao aumento da produção. Pessoal, assim terminamos esta videoaula. Assistam a próxima porque está totalmente interligada. Na próxima aula, teremos um exemplo bem concreto do uso da contabilidade de custos.